Hoje a Igreja celebra a memória de São Cornélio e de São Cipriano, testemunhas corajosas da fé cristã. Buscando a fortaleza de Deus para nos mantermos fiéis aos seus ensinamentos e vivermos em unidade, celebremos com fé. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em meu coração vossa lei.
vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Mas se alegre em vós, rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, São Cornélio nasceu na Itália por volta dos anos 200. Advindo de uma família cristã, foi papa e dedicou a sua vida a Deus. Ele defendia o perdão e a reconciliação verdadeira e sincera. Ele foi perseguido e exilado, condição na qual faleceu em 253. São Cipriano, nascido na África por volta de 210, foi bispo e defendeu a unidade da Igreja com amor e fé em tempos de perseguição e conflitos doutrinários. Ele foi preso e condenado à morte por não adorar a deuses romanos. As leituras da liturgia de hoje nos falam sobre o mistério da Eucaristia
e sobre fé. Na primeira leitura, São Paulo, dirigindo-se aos coríntios, exorta-nos sobre a importância de viver a Eucaristia com reverência e unidade em nossas comunidades. Ao participarmos da Eucaristia, anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Devemos olhar para a Eucaristia não como um símbolo, mas como a presença verdadeira de Cristo, com quem nos unimos em comunhão, anunciando a sua morte e esperando a sua vinda, como cantamos hoje no Salmo 39. O Evangelho de hoje narra um episódio em que Jesus reconhece a fé inigualável de um centurião que não se achou digno nem de ao menos estar na presença de Jesus. Além de grande fé, o centurião demonstrou caridade ao pedir cura não para si, mas para um de seus empregados. Irmãos, Jesus nos pede uma fé sincera e humilde como a do centurião. A exemplo de São Cipriano, alimentemos uma fé inabalável. A exemplo de São Cornélio, cultivemos o perdão para com os nossos irmãos e irmãs e busquemos a reconciliação com eles e com Deus. Alimentemo-nos da Eucaristia e vivamos em unidade em nossas comunidades. Hajamos com caridade para com aqueles que nos rodeiam. Que a palavra de Deus nos inspire a fazer o bem e a celebrar a Eucaristia em unidade, vivendo em comunidade, com o testemunho de nossos irmãos. Aumentemos a nossa fé. Jesus, Pão da vida, cremos em Tua presença real. Alimenta-nos com Teu corpo e sangue e transforma o nosso coração. São Cornélio, rogai por nós. São Cipriano, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.